esposa e teve uma filha e, no caso, não continuaram o casamento. E ele não conseguia mais ver a filha porque a esposa falava certas coisas para a filha e geralmente dizia para ele que a filha ia viajar. E ele me perguntou o que fazer. Eu falei para ele que aquilo configurava alienação parental. E saindo um pouco do viés do casamento homoafetivo, eu queria saber um pouco mais a respeito e saber o trâmite disso no âmbito forense. Ok. Então, é alienação parental, que é lei. Tem punição, inclusive, de reversão de guarda. O que a gente sempre orienta é que o pai ou a mãe que está sendo afastado do filho, que ele não fique inerte, ele tem que buscar esse direito dele. Então, hoje aqui em Teresina, a gente tem uma equipe multidisciplinar que pode fazer um laudo. Não é fácil você identificar de primeira mão a alienação parental, mas, assim, é possível e comprovado. Pode haver, inclusive, uma reversão dessa guarda, uma modificação dessa guarda, porque é impossível que você admita que uma mãe, um pai seja despreparado a esse nível para implantar essas falsas memórias nos filhos. Ok. Próxima Isso é pergunta. só, Depois não, doutor. Isso é só o que acontece. O que acontece? A mãe fica com a guarda, mas dificulta o acesso do pai à criança. Isso depende do nível de educação da mulher e do nível de educação do homem. Eu funcionei num caso, Cíntia e colegas estudantes lá em Fortaleza, de um rapaz que era engenheiro, foi o primeiro lugar no curso de engenharia da Universidade Federal do Ceará, fez concurso para a Petrobras, passou em primeiro lugar, um sujeito altamente competente, estudioso, etc. Casou-se com uma moça que era estudante de direito. A moça era um pouco tonta e depois que teve uma filha, ela resolveu separar-se dele. E então ela não permitia que a menina recebesse a visita do pai. Eles morando na Bahia e ela em Fortaleza, porque ao se separarem, ela veio para Fortaleza. Olha, houve uma questão de disputa da guarda dessa menina e do direito de visita, e essa questão demorou, as famílias não resolviam, o juiz adotou uma postura de querer fazer acordo a todo custo, que é um erro. Há questões que não dá para fazer acordo e o juiz tem que decidir, e todos têm que obedecer à decisão judicial. Numa das últimas audiências, essa história, aqueles espíritos bonzinhos, conciliadores, aconselharam o seguinte: não, o casal sai, vamos suspender a audiência, o casal sai, e vão fazer um passeio e tal, quem sabe se eles não encontram a reconciliação. Resultado é que nesse passeio, eles iam à fazenda do pai do rapaz, houve uma briga dentro do carro e ele, com uma única mão, esganou a mulher. A mulher morreu. Foi uma coisa terrível, ele escondeu o corpo da mulher e tal. Eu, analisando isso, todo advogado criminal é um psicólogo. Raízes psicológicas desse incídio, dessa tragédia. Né? E vi que aquilo resultou de uma inadequação entre os dois, total, e de uma leniência do judiciário em dar solução ao caso. Ainda que a garota ficasse sob a guarda dela, mas que ela teria que respeitar o direito de visita do pai à menina, mas ela dificultava ao extremo, inventava todo tipo de desculpa. Eu quero dizer que isso existe, é mais comum esta dificuldade do que a facilidade com relação ao direito de visita. Ok, a gente tem agora algumas perguntas que foram feitas aí pela nossa produção e a gente vai saber quais são as dúvidas que as pessoas têm nas ruas. A primeira delas é exatamente relação extraconjugal.
O povo quer saber. Eu queria saber do advogado sobre minha aposentadoria, que eu já tenho 68 anos e não consigo me aposentar. Não, acho que a aposentadoria não é desse programa, mas a gente fica aguardando. Então vamos para a próxima pergunta aqui da plateia. Vai ficar devendo a resposta da aposentadoria. Boa noite, meu nome é René Paraguaçu, sou da Faculdade Facite. E fazendo a comparação entre Brasil e Rússia, que são alguns países, são dois países proximamente semelhantes financeiramente, mas quanto à questão ainda de casamento homossexual e essa liberalidade, eles ainda estão um pouco distantes, que agora a gente viu na Rússia a lei anti-homossexual e no Brasil aqui já bastante avançado, já quanto à união estável, o casamento civil homossexual. Gostaria de saber o que ainda falta para o Brasil conseguir a efetiva igualdade entre o casamento civil heterossexual e homossexual. Marinalva. Olha, eu penso, assim, eu não sou daquelas positivistas que acham que o direito só está na lei, que nós, através de muita luta, através do sangue de muitas pessoas que foram mortas, tiveram suas vidas ceifadas, essa igualdade já é uma realidade. Óbvio que não existem resistências, né? Nós, por exemplo, fizemos um casamento coletivo de 4 casais de lésbicas no último mês de abril, né? E elas tiveram dificuldades. Algumas relataram que, por exemplo, se quisesse contratar um buffet, havia dificuldade. Eu mesma, por exemplo, com minha companheira, quando a gente vai a uma loja que a gente diz que é um casal de lésbicas, a gente encontra dificuldade. Mas nós já tivemos, por exemplo, boa receptividade em bancos que financiaram, né, que abriram financiamento em conjunto. Então já é uma realidade. Agora, óbvio que ainda existe resistência, porque o preconceito é muito grande. É muito grande, né? A gente ainda tem... nós estamos acompanhando, por exemplo, duas ações judiciais de gays e lésbicas que perderam seus companheiros e o INSS negou a pensão, e nós estamos brigando na justiça para a pessoa que viveu 10, 5 anos com seu companheiro ou companheira para receber a pensão. Né? E eu acredito que debates, programas como esse contribuem sobremaneira, porque ainda há muita desinformação na sociedade como um todo, e os próprios casais de gays e de lésbicas às vezes desconhecem os direitos. Por exemplo, o Estado do Piauí está de parabéns, através de vários atos do secretário de Administração, Paulo Ivan, nós tivemos, de junho para cá, 3 decretos assinados, regulamentando o Estatuto do Servidor Público, a Lei Complementar número 13, e garantindo, por exemplo, o direito de licença do servidor público que vive em união homoafetiva, de seu companheiro acompanhá-lo, por exemplo, para um curso de mestrado fora. Né? Então, o companheiro pode se ausentar, né, do trabalho para acompanhar o companheiro ou a companheira que esteja enfermo. Né? Mas isso, por exemplo, já é uma realidade. Eu mesma, por exemplo, quando já me fiz cirurgia, minha companheira teve a sua licença deferida pelo IPMT, que é o Instituto de Previdência do município, para me acompanhar enquanto eu estava convalescendo. Então, é preciso mais esclarecimento por parte dos próprios casais de gays e lésbicas e que a própria sociedade também. E o mundo jurídico, né? O meio jurídico é um meio ainda conservador, ainda há muita resistência. Eu, inclusive, recebi informação, por exemplo, de que aqui no Piauí existem juízes, não é? Que são juízes encarregados de celebrar o casamento, que estão querendo trocar a sua função somente para não ter que celebrar um casamento homoafetivo. No dia que é do casamento homoafetivo, eles querem mudar, Ai, que absurdo. Não, eles querem mudar, eles querem deixar de ser. Entendi. Por exemplo, aqui em Teresina tem juiz que é da vara da família e que quer deixar de ser, aliás, do registro público, quer deixar de ser juiz para não ter que celebrar casamento. Gente. Não, eu queria que ele parasse de receber o salário só também. Uma questão. Eu ia adorar. E até para... Pergunto a nossa companheira a Marinal aqui de debate. Há algum projeto de emenda constitucional para alterar o artigo 226 da Constituição? Sim. Porque essa coisa tem que alterar, não só a Constituição do artigo 226, como alterar o Código Civil também, porque está na Constituição o casamento entre homem e mulher. Está no Código Civil a mesma coisa, então que se altere. Para que, alterado isto, então, não há juiz que possa se sentir constrangido com o fato de casar ou descasar um casal homossexual. Mas
não pode se criar a revelia e se erigir a revelia do sistema constitucional uma nova composição familiar que quer se legitimar. Ela tem o direito de querer se legitimar. Então que se altere a Constituição, que se altere o Código Civil. Entendo, doutor Jurandir, que quando o próprio Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da nossa Constituição, né, teve o entendimento, né, de que as uniões entre pessoas do mesmo sexo, elas foram equiparadas às uniões heteroafetivas, e depois o STJ também disse que o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo é possível, e o CNJ veio abaixar um provimento dizendo que os cartórios não poderiam se recusar a receber os pedidos de habilitação para o casamento e nem a conversão de união estável em casamento. Acredito que a mudança da Constituição, que a gente acha que é importante também, tem uma proposta de emenda constitucional do deputado Jean Willis, que eu até falei aqui no início, né, que a gente acha que ela é pertinente e deve ser aprovada pelo Congresso Nacional para alterar o artigo 226 da Constituição e debelar qualquer resistência. Nós só esclarecendo aqui a Marinalva, porque eu acho, se essa realidade está se impondo, tem que se alterar a Constituição Federal e o Código Civil. Você diz, mas tem uma decisão do Supremo e tal. Mas existe o projeto de emenda... Só um minutinho. Uma das questões mais graves do momento neste país, da atividade judiciária, é o ativismo judicial. É o juiz assumir posições de administração e criar direito novo. O que o juiz pode interpretar o direito posto, mas criar direito novo, hoje ele faz isso que ela entende benéfico, amanhã faz outra coisa que ela vai entender maléfico. De modo que, para evitar a desmoralização da Constituição Federal e do Código Civil, o que custa modificar a Constituição? Tem um projeto de lei, né, que é o da emenda constitucional, tem o Estatuto da Família, que está sendo preparado. Não é por falta de lei, né? Então, Vamos ver rapidinho o VT ainda nesse bloco, aquele que eu prometi agora há pouco. A pergunta. O povo quer saber. Eu acho que não só minha, da maioria das pessoas, eu acho que é sobre o relacionamento extraconjugal. Que direitos a pessoa do relacionamento extraconjugal tem? E a amante? A amante. Sim, olha, inclusive lá no Código Civil tem, ele faz essa diferença, ele fala do concubinato puro, e ele vai falar no artigo lá do concubinato impuro. Então, tem as repercussões da amante também, que não é a família paralela que a gente fala. Ela tem o direito, por exemplo, de se comprovar que durante aquele relacionamento extraconjugal de concubinato impuro, se ela tiver contribuído para adquirir qualquer patrimônio, ela vai querer a parte dela, vai ter direito, sim. Ok. E tem mais uma pergunta que eu acho interessante, porque não é só briga de casal, hein? A gente tem que ver que direito de família também tem a ver com os filhos, com a criança. E tem uma pergunta sobre abuso contra a criança. Vamos ver. O povo quer saber. A minha dúvida é com relação a quando uma criança ela é usada, ela é abusada, o que o governo pode fazer por ela, pela família, por essa criança? Bom, no caso não é o governo. Deixa eu adaptar aqui a pergunta. A gente sabe que aqui no Piauí, pais e padrastos são os principais, aqueles responsáveis por esse tipo de crime, né, Cláudia? Acontece da separação por causa disso? E o que a lei, né? Qual o direito da criança? Hoje, por conta da emenda 66 do ano passado, não se precisa mais justificar o motivo que o casal está separando. Mas nesse caso, como é direito da criança, melhor interesse da criança, o pai que abusa sexualmente, ele tem que estar afastado dessa criança. Não é? Então, uma providência que se toma quando está confirmado que existe até uma suspeita, não precisa nem de uma confirmação, mas se existe uma suspeita, ele deve ser afastado, e se houver uma necessidade de visita, sim, teria que ser uma visita monitorada, supervisionada. Isso já está sacramentado na lei, né? Mesmo ele sendo pai, mesmo ele se achando no direito. Isso, inclusive o Estatuto da Criança e Adolescente é muito, né, claro nesse sentido. Então, a juíza da infância aqui, com certeza, diante desses indícios terríveis, porque também o abuso é uma forma de alienação, ela com certeza vai afastar esse... Tá bom. Vamos para o intervalo, mas a gente volta já com mais perguntas aqui da nossa plateia, debatendo hoje sobre as mudanças do direito de família. E no próximo bloco também a gente vai fazer o sorteio das camisetas do programa Direito e Cidadania,
E você que curte a fanpage do nosso programa vai saber se você ganhou lá na fanpage do Facebook, tá bom? A gente se vê já já. Nós estamos de volta hoje discutindo as mudanças do direito de família. Só lembrando que a gente vai fazer o sorteio hoje de 2 camisetas do nosso programa, Direito e Cidadania, que é um apoio da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigada, doutor Williams Guimarães, pelo apoio. E já estou com os nomes aqui, vou fazer rapidinho, porque esse bloco vai ser bem rápido. Quem ganhou as camisetas foi o Mário Scheibe. E tem outra camiseta para quem curte a página do programa também. A Andressa Moura. Vamos lá, então, começamos o bloco com vocês. Andressa. Inicialmente, boa noite. Eu gostaria de saber se na união estável é necessário ter a outorga marital. Não. O que é isso informal. mesmo? Outorga marital. Outorga marital é quando, por exemplo, tem um imóvel e você vai precisar vender esse imóvel, então você vai precisar da autorização, né? A outorga é a autorização do marido, da mulher, para poder vender o bem. Okay. Então, como a união estável é uma união informal, não precisa. Agora, tem a repercussão de quem vende sem dar conhecimento ao outro, porque pode haver uma ação de anulação da venda por parte do outro que não autorizou. Boa noite novamente, René Paraguaçu, Facide. Eu gostaria de saber quanto à licença paternidade ou maternidade nos casos de adoção homoafetiva. Como fica? Os direitos também são os mesmos, né? Inclusive, eu falei no decreto, esqueci de mencionar esse, que regulamenta exatamente a questão do afastamento do servidor público que tem adotado, né? Então, as mesmas regras que valem para os casais heteroafetivos devem ser aplicadas para os casais homoafetivos. É certo que existem resistências, como eu já falei, mas, por exemplo, nós já tivemos decisões e empresas como a Caixa Econômica Federal, que concedeu licença para gays que adotaram crianças sem muita resistência, né? Ok. Próxima. Qual é o prazo inicial para você poder entrar com a ação de separação judicial e o divórcio? Bem, existe uma discussão grande com relação se existe ainda a separação judicial, né? Então, a maioria dos doutrinadores diz que, olha, acabou essa história da separação, só existe o divórcio. Então, quando a pessoa se separa, já vai direto, é direto. Já pode. Então, com essa emenda 66, acabou a separação. Então, o prazo é assim, casou hoje, pode separar amanhã, divorciar. Tem mais prazo? Pode? Pode. Isso alterou. Um dia não tem uma validade, assim, Pode anular também, porque é tão rápido, né? Cíntia, eu queria complementar essa indagação sobre a questão da adoção, que tem uma questão que é importante. Há uma controvérsia sobre o casal de lésbica que adota. A gente sabe que a licença, né, para a mulher é muito mais ampla, muito maior o prazo do que para o homem. Certo. Então, há uma pergunta: se 2 lésbicas adotam uma criança, as 2 são servidoras públicas, as 2 vão gozar de licença? Né? Isso é uma coisa que ainda não há uma pacificação. Aqui mesmo, por exemplo, pelo que me consta, a doutora Maria Luísa, que é a juíza da infância, entende que as 2 devem gozar, né? Mas não é um entendimento pacificado. Alguém quer fazer pergunta? Porque, no caso também, na união homoafetiva de homens, terá que... Como vai ficar? Ele vai se equiparar o prazo deles ao das mulheres? É isso que já disse. Por exemplo, a Caixa Econômica concedeu o mesmo prazo que é concedido a uma mulher para um gay que adotou uma criança, não é? Existe também aquele caso que repercutiu na imprensa, daquela mãe que faleceu no parto e que o pai conseguiu na justiça a licença de 120 dias. Então, é assim, vamos fazendo as comparações para a gente chegar a uma definição. Esse é um direito muito mais da criança, de ter alguém que lhe cuide no período
Não é propriamente um privilégio. É que, às vezes, a gente enxerga por um viés transverso. Mas é um direito da criança. Ter quem lhe cuide durante um determinado período e com dedicação exclusiva para ela, criança. É um direito da criança. Não é um privilégio, que a lei não traz privilégio para ninguém. Cláudia, e essas formas sempre usadas, sobretudo pelos homens, de burlarem a separação? É isso? Sim, burlarem. Tem uma quantidade de bens e aí o casamento é em comunhão de bens, mas ele dá um jeitinho de sumir com aqueles bens. Acontece todo dia, toda hora. Inclusive, Cíntia, eu falo assim, a traição física é muito difícil, mas a traição patrimonial é um negócio absurdo, né? Então, a gente vê muitos casos onde o casamento é feito sob uma base extremamente consumista, onde o amor está lá afastado, está escondido numa gaveta, mas existem expedientes que os advogados eles podem se utilizar, como alegação de fraude na partilha, de atos preparatórios para fraudar a história do salário, por exemplo, ele sempre alega, não ganhei tanto, mas teve uma vida que era totalmente diferente, o status era mas aí na hora de dividir, diz, não, mas meu salário é bem... Isso, os autônomos fazem, alguns fazem isso, mas assim, tem possibilidade de você identificar através de quê? De um padrão de vida que a pessoa estabelece. Às vezes tem um carro de um padrão de vida A, às vezes tem uma casa também de um padrão, e afinal de contas, as despesas daquela família, quem é que vinha pagando? Como é que era dividido? E é como diz o doutor Jurandir, é um direito da família, dos filhos, né, no caso. Integral. Levar em conta o seguinte também, porque o homem está aparecendo aí como um vilão, sempre vilão. Não, eu estou usando o dia As mulheres também cometem... Mas eu não conheço nenhuma que esconde o patrimônio, doutor Jurandir. Nunca soube. Olha, é o seguinte, se o casal, ao se unir, tem um regime patrimonial. Sim. Ou é do casamento para frente, da união para frente, ou envolve universalmente todos os bens. Né? Ou uma separação total e absoluta de bens. Mas quando um casal se separa, há uma queda do nível de vida para ambos. Claro. Porque enquanto o homem e a mulher, mesmo que ambos trabalhem, tinham um padrão de vida melhor, vão ter um padrão de vida inferior, porque vão ter que sustentar cada qual. E dividiu, né? Na verdade, divide. Toda separação divide. Não soma, faz dividir. É. Então é natural. Eu conheço um caso em que se separaram, houve partilha ao meio, houve também divisão com relação a salários, etc. Mas ele era uma pessoa mais talentosa, rapidamente melhorou de situação, não é? Conquistou mais postos de trabalho e, claro, passou a ganhar mais dinheiro. Ela também era servidora pública. A questão que naquela época se indagava era o seguinte: ao fazer a partilha, se partilha também o talento do homem ou o talento da mulher? Mas é muito subjetivo, doutor Jurandir, isso aí não tem como você mensurar. Né? Mas na prática acontece. O homem ou a mulher, uma mulher culta, talentosa, etc., cresce na vida e o homem vai querer participar do talento dela. Eu acho errado. Pois é, do mesmo jeito que você acha errado em relação à mulher, acho também em relação ao homem. Eu também acho. Porque esse entendimento dá um esforço comum dentro do casamento e tal. Dependendo do regime que você, comunhão parcial de bens, por exemplo, às vezes tem um que tem a disponibilidade de ganhar mais dinheiro, mas tem o outro que dá o apoio psicológico, estou cuidando dos filhos. E o casamento é compensação mesmo. E com relação àquela pensão, acho que pai e mãe tem que cortar na carne mesmo. Mesmo que se separe, corta na carne a parte dos pais e mantém o padrão de vida das crianças. Por quê? Porque as crianças são o futuro, precisam de apoio e esse é o interesse que tem que ser feito na separação. Tá certo, acabou o nosso padrão, tempo. É padrão com as crianças. Acabou o nosso manter na mesma escola, isso é totalmente ter plano de saúde. Obrigada. A mesma renda, como é que mantém o padrão?
Obrigada, doutor Jurandir. Esse tema é ótimo, né? Daria 2 programas. Obrigada, doutora Cláudia, Marinalva, muito obrigada. Obrigada, gente, pela presença aqui no programa. Durante a semana, curtam a nossa página no Facebook para ganhar camisetas também. Uma boa semana para vocês e até o próximo domingo.